Nós vamos fazer a leitura dos versos 44 até o verso 48, texto maior ali, a parte mais completa, mas nós vamos ficar aqui hoje atentos apenas aos versos 44 e 46, e os dois versículos que vão faltar nós veremos na semana que vem, se Deus quiser. Então acompanhe comigo a leitura, Atos 10, dos versos 44 a 48. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Pedro falava estas palavras, a pregação que nós já vimos, né? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Queridos, antes de iniciar a exposição do texto, a análise dos versículos, eu gostaria de lembrá-los como que nós devemos desenvolver a nossa teologia. Como devemos formular o nosso entendimento acerca da palavra de Deus, acerca das doutrinas cristãs, né? Daquilo que a palavra de Deus nos ensina, daquilo que ela nos fornece de orientação. Porque isso, a maneira como nós formamos a nossa teologia, ela é determinante para a maneira como nós vivemos a vida cristã. É como nós entendemos a palavra que faz as nossas ações no dia a dia, as nossas atitudes, como que nós vivemos nesse relacionamento com Deus, né? De que forma esse nosso relacionamento com o Senhor Jesus acontece, baseado naquilo que nós aprendemos da palavra. Isso é determinante para a nossa prática como discípulos de Jesus. A vida do crente, a vida cristã, a forma como nós guiamos as nossas vidas, a forma como nós tomamos as nossas decisões diárias, tudo aquilo que diz respeito à prática de um discípulo de Jesus, tudo é determinado pela nossa compreensão da palavra. É tudo que nós fazemos na nossa vida diária, ela é influenciada por aquilo que nós entendemos da revelação que Deus nos deu. É essa compreensão e essa revelação que nos direciona na nossa vida. E ao mesmo tempo, junto a isso, junto a essa compreensão bíblica do texto, todo cristão tem também as suas experiências pessoais. Todo cristão tem a sua vivência nesse caminhar diário de um discípulo. Às vezes, essas nossas experiências, as coisas que ocorrem na nossa vida particular, a própria realidade, a maneira como nós interpretamos o mundo que nos cerca, isso pode muito bem ser interpretado com aquilo que nós achamos como certo, ao oposto daquilo que a Bíblia diz que é a verdade. Então nós vivemos a nossa vida aqui neste mundo como crentes dentro de um misto de instrução daquilo que nós recebemos da palavra e daquilo que nós vivemos no dia a dia, a prática diária dessa vida. Então, queridos, nós vamos caminhar em direção à santidade, vamos crescer nesse dia a dia com o Senhor, sabendo, por meio daquilo que nós conhecemos, que tudo vem de Deus, Deus é soberano, mas ocorre muitas vezes, é muito comum nós encontrarmos no meio cristão pessoas que fazem o inverso. Elas não apenas elas não interpretam o mundo que cerca eles, nem sua própria experiência com base na Bíblia, mas fazem o oposto. Elas querem interpretar Deus e conhecer de Deus com base somente nas suas experiências. E esse é um caminho muito perigoso. Interpretar a Bíblia com base naquilo que você vivenciou. Inclusive colocando sobre as suas experiências um peso maior ao peso do estudo da palavra, da compreensão do texto. Muitos cristãos nos nossos dias, e aqui eu falo é muitos mesmo, têm um conhecimento extremamente limitado da Bíblia. Muitos cristãos nunca leram as Escrituras na sua totalidade. Isso é muito comum.
E como, então, eles podem guiar a sua vida e as suas experiências com base naquilo que eles nem conhecem. Então, é normal que a experiência acaba ocupando um lugar principal. Eles colocam sonhos, emoções, vozes do interior, como se fosse palavra de Deus. Deus me disse. Ai, Deus me indicou esse caminho, porque não porque eu tive um sonho. Não, Deus falou comigo. De que forma? Não, eu escutei. Vozes do interior. Mas como você sabe que é Deus falando? E não o diabo? E não um demônio? E não o seu coração enganoso? Como você tem certeza? Você precisa comparar com as Escrituras. Irmãos, as pessoas nem imaginam o risco que é tomar esse caminho. De seguir a sua vida guiado pelas suas emoções, pelas suas experiências, pelos seus sentimentos. Aquilo que nós sempre falamos aqui na igreja. Sempre que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Por que eu estou dizendo tudo isso antes da análise do texto? Porque o assunto que nós vamos tratar aqui, ele é alvo constante no debate cristão. Ele é alvo constante entre cristãos que se colocam em lados opostos. E, ao meu ver, o maior motivo de divisão que ocorre entre esse assunto, né, de se posicionar de forma contrária, está porque um grupo, de um dos lados, as pessoas valorizam muito mais a experiência. Não apenas acima da palavra, mas em detrimento da palavra. Colocando a palavra de lado. Olha que a Bíblia diz isso. Não, mas veja bem, eu vivi isso. Só eu sei o que eu vivenciei. E aí não importa se a palavra está dizendo, olha, isso aqui que você está explicando na sua experiência, vai contra a palavra. Não, mas só eu sei o que eu vivi com Deus. Queridos, nós não podemos nos deixar guiar pela nossa experiência, pelo nosso coração ou por nada do tipo. A nossa vivência cristã deve ser guiada pela palavra. Então, queridos, para falar sobre o batismo do Espírito Santo hoje, um assunto tão espinhoso entre cristãos e evangélicos, eu pretendo deixar que o texto traga respostas. Que o texto bíblico nos mostre. E aqui eu vou trazer 3 perguntas bem simples que vão nos guiar aqui durante esse estudo, durante a exposição do texto. E que a Bíblia, e não a nossa experiência, seja aquilo que seja o nosso norte, aquilo que nos guia. Então são 3 perguntas que nós vamos responder com base no texto. 3 perguntas simples e diretas. O que, quem e de que forma? O que, quem e de que forma? O que está acontecendo aqui no texto? Quem são as pessoas envolvidas? E de que forma isso ocorre? Conforme nós formos respondendo essas 3 perguntas bem básicas, eu acredito que o assunto do batismo do Espírito passará a ser iluminado não pela nossa visão do assunto, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Que este assunto seja definido por nós não com base na minha experiência ou em qualquer outra coisa, mas com base na palavra de Deus. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder com base neste texto é o quê? E a resposta está no verso 44. Ele diz assim: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então repare o que Lucas aqui está nos dizendo. Lucas é o autor deste livro de Atos. Ele está nos contando aqui que Pedro nem havia terminado o seu sermão. Pedro não havia nem feito ainda o apelo para as pessoas virem à frente. Venham à frente aceitar Jesus. Pedro não conseguiu nem fazer isso ainda. E aí você vê, nossa, o Espírito Santo ele é ansioso. Ele não esperou Pedro concluir o sermão. Ele não fez o apelo evangelístico. E aí o Espírito Santo caiu sobre as pessoas. E aqui essa é a resposta da pergunta. O que aconteceu nesse texto? O Espírito Santo caiu. Caiu sobre algumas pessoas que estavam lá ouvindo Pedro. E o que isso quer dizer? O Espírito Santo caiu do céu? Ele tropeçou em alguma nuvem e despencou sobre as pessoas? Não, irmãos.
Caiu aqui no texto tem o sentido de se apoderou, tomou conta. O Espírito Santo desceu sobre essas pessoas que estavam ali ouvindo a mensagem. Os gentios, as pessoas que estavam ali do contexto, muito provavelmente romanos, todos os romanos, eles receberam naquele momento o Espírito Santo da mesma forma como os judeus haviam recebido. Olha só, pule para o próximo capítulo, capítulo 11 de Atos, e veja como Pedro explica o que aconteceu lá na casa de Cornélio para alguns judeus em Jerusalém. Olha o que ele diz no verso 15, Atos 11, 15. Ele fala ali, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. É o que nós já lemos antes. Mas aí vem a explicação. Como também sobre nós no princípio. Então o que ele está dizendo? Pedro estava afirmando que o Espírito Santo tinha dado para os gentios a mesma experiência que eles tiveram lá em Atos 2. Pedro esteve lá em Atos 2. Ele esteve naquele momento inicial, no princípio, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. E Pedro viu acontecendo de novo. E ele diz, olha, da mesma forma que aconteceu com nós, judeus, lá alguns anos atrás, aconteceu com eles, eu pude ver. Eu vi, eu presenciei os dois. Eu posso com segurança dizer, eles tiveram a mesma experiência. E aqui, irmãos, eu preciso lembrá-los que a promessa da vinda, da descida, do cair do Espírito, e a expectativa de que isso iria ocorrer, aparece aqui em Atos, lá no início do livro, lá no capítulo 1, verso 5, com Jesus falando. Jesus disse para os discípulos, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus falou lá no início, quando ele estava ressurreto, ensinando os seus discípulos, ensinando ali os apóstolos, era um pouco mais de uma centena de discípulos. E Jesus disse, olha, vai acontecer algo importante daqui a pouco. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Lembram de João Batista? Ele batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias. E aí então Jesus é assunto aos céus. E os discípulos permanecem reunidos, aguardando. Jesus disse, olha, dentro de poucos dias, vamos aguardar. Mas o que vai ser isso? Como vai acontecer? Eles não sabiam, eles apenas aguardaram. E aí, pouco mais de 10 dias depois, cerca de 10 dias, o Espírito Santo veio sobre ele. De que forma? Com sinais visíveis. Como é que eles saberiam que foram batizados no Espírito se não fosse com sinais? Como é que eles poderiam ter certeza? Houve sinais. Lá em Atos 2 diz que houve um vento impetuoso, houve línguas de fogo sobre eles. E aí então eles começaram a falar em idiomas estrangeiros. Eles começaram a falar em línguas, em outros idiomas dos quais eles não tinham aprendido a falar. Esses sinais visíveis, eles foram fundamentais para mostrar, para testificar de que aquilo que Jesus havia prometido estava sendo cumprido. Então, essa forma do Espírito Santo cair, descer sobre os crentes, uma forma que é acompanhada de milagres, isso ocorreram algumas poucas vezes. Poucos eventos como esse, que foram narrados por Lucas. E esses eventos, como o que nós estamos vendo hoje, eles chamam a nossa atenção. Mas você tem que levar sempre em consideração que milhares de pessoas se converteram durante esse tempo do livro de Atos. E na maioria das vezes o Espírito Santo não se manifestou com sinais visíveis. O Espírito Santo não caiu sobre milhares de pessoas com sinais evidentes, milagrosos. Foram apenas momentos pontuais. Por quê? Porque esses momentos eram necessários acontecer. Em outros, não era necessário.
E aí talvez você pergunte, mas por que então em alguns momentos? Irmãos, lembra o contexto de Atos? Eu tenho falado muito aqui ao longo desses meses sobre a barreira cultural. Lembram como um judeu ele enxergava o gentil? Qual era o adjetivo carinhoso que eles usavam? Cães, imundos, pecadores. Eram os adjetivos. Se não houvessem evidências que encerrariam esse questionamento, imagine comigo, irmãos, mesmo que esses gentios dissessem: nós cremos, nós queremos Jesus, será que o judeu aceitariam eles da mesma forma na comunidade da igreja, como crentes, da mesma maneira, da mesma prateleira? Possivelmente que não, irmãos. Se a experiência do gentio fosse um pouquinho diferente da experiência do judeu, eles jamais seriam aceitos na comunidade da mesma forma. Jamais. Então, dentro de todo o livro de Atos, o cair do Espírito, com sinais visíveis da sua manifestação, sabe quantas vezes ocorrem? 4 vezes. Apenas 4 vezes. E nós estamos falando aqui de um período que abrange mais de 2 décadas. Que abrange milhares e milhares de pessoas convertidas. Isso ocorre em Atos 2, com o Espírito Santo sendo derramado sobre o judeu, para demonstrar que aquilo que Jesus havia prometido estava acontecendo. Ocorre em Atos 8, que nós já vimos, o derramar do Espírito sobre samaritanos, 2 ou 3 anos depois de Atos 2. Agora, em Atos 10, ocorre mais uma vez o derramar do Espírito sobre os gentios, 6 anos depois de Atos 2. E bem mais adiante, nós vamos ver lá em Atos 19. Isso provavelmente, irmãos, nós já teremos sido arrebatados. Não vamos chegar lá no Atos 19. Tá? Estamos longe ainda de Atos 19. Mas um dia, ou a gente chega, ou a gente vai entender esse texto lá no céu com o Senhor Jesus nos explicando. Mas lá em Atos 19, nós vemos novamente o Espírito sendo derramado com sinais sobre alguns discípulos de João Batista. E isso ocorre 20 anos depois de Atos 2. Então, em um período de mais de 2 décadas, o evangelho, que começou lá naquele grupinho reunido com medo depois da morte de Jesus, e se espalhou de Jerusalém a Éfeso. Milhares e milhares de novos crentes, de discípulos de Jesus. Isso se espalhou de forma poderosa, mas em apenas 4 momentos específicos e importantes ocorrem milagres acompanhando o batismo do Espírito. E esses momentos servem para demonstrar a expansão da igreja, para demonstrar que o evangelho não estava restrito a um único grupo. Não era somente para aqueles que eram os filhos das promessas, que era o povo da aliança. Não, que o evangelho estava alcançando além dos judeus, samaritanos, gentios e todo o tipo de pessoa. Repare, irmãos, apenas 4 manifestações desse tipo. Tem pessoas que acreditam e que defendem isso, que o que aconteceu nesses eventos que nós analisamos já, estamos analisando o 3º, falta só o 4º que nós veremos mais para frente, que esse cair do Espírito com milagres é a norma. Tem pessoas que defendem que isso está acontecendo hoje, em nossos dias. Porém, quando nós vamos para o texto, quando nós estudamos cuidadosamente o livro de Atos, o livro, a palavra, a revelação de Deus nos mostra uma ideia diferente disso. Mesmo no período apostólico, esses momentos foram extraordinários e nunca algo que se repetia com frequência.
E é curioso, porque quando nós vamos para o texto de Atos, nós vamos encontrar aqui no livro de Atos a promessa, nós vamos encontrar a expectativa do batismo do Espírito, Jesus prometendo, os discípulos aguardando. Nós encontramos a descrição do batismo, né, o que aconteceu ali, como que isso ocorreu, mas nós não encontramos um texto, uma explicação teológica do significado do batismo. Nós não encontramos no livro de Atos. Nós nos encontramos apenas a promessa, a expectativa e a descrição. Nós não temos a explicação. Isso só nos é dado muito depois pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos entrega a explicação do que é o batismo do Espírito. E isso é extremamente importante. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, Paulo diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Ele disse, olha, todos nós cristãos, fazemos parte da igreja, todos nós fomos batizados. Ele fala batismo no Espírito, batizados no Espírito. É o mesmo termo que Jesus usa para prometer. Vocês serão batizados no Espírito. E quando isso ocorre, Pedro diz, ocorreu o batismo no Espírito, foram batizados. E aqui Paulo explica, todo crente foi batizado. E aí ele diz, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, o batismo do Espírito, segundo o apóstolo Paulo, aponta para a salvação. Aponta para a inserção do crente na igreja. Naquela igreja que nós chamamos na teologia Igreja Universal. Não é a igreja do Edir Macedo. É a união de todos os crentes em um só corpo. Nós estamos aqui em uma comunidade local. Essa igreja local é uma expressãozinha. É como você retirasse uma amostra da Igreja Universal. Deixa eu tirar uma amostrinha aqui, deixa eu fazer uma biópsia nessa Igreja Universal. Puf, igreja local. É uma pequena amostra disso. Então, todo crente, quando ele é inserido no corpo de Cristo, nessa igreja que nós não enxergamos, nessa união de todos os crentes em um só corpo, todo crente passou pelo batismo do Espírito. Então, se nós fôssemos definir aqui o batismo do Espírito com base no que a Bíblia ensina, nós poderíamos dizer que o batismo do Espírito é uma obra do próprio Espírito que ocorre na conversão e que coloca o crente em união com o Salvador e com os outros crentes. Isso é o batismo do Espírito de acordo com a Bíblia. Uma obra do Espírito que acontece no momento em que cremos, em que somos salvos. Neste momento, nós recebemos o Espírito, somos selados e fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo. Então, respondendo aqui mais uma vez, o que aconteceu? Cornélio e aqueles que ouviam a mensagem de Pedro, e aqui lembre-se, ouvir aqui tem o sentido de compreender e abraçar. Ouvir aqui não é simplesmente ouvir, né? Porque muitas vezes você ouve e sai para o outro lado. Você ouve e não concorda. Você ouve e diz, não, mas eu não penso assim. Ouvir aqui no texto diz respeito a compreender e abraçar. Eles ouviram no sentido de sim, entendemos e queremos esse Cristo. Isso significa ouvir. Então, neste momento, eles receberam o Espírito Santo. Foram salvos e inseridos na igreja. Agora, os gentios, a partir deste momento da história, fazem parte como membros legítimos da igreja de Cristo. E aí nós vamos para a segunda pergunta. Quem? Verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então aqui nós temos a resposta, que já estava implícita no texto, para a segunda pergunta. Sobre quem o Espírito caiu?
O que diz o texto? Sobre os gentios. Ou seja, a partir de agora, pessoas de todas as nações receberam o dom do Espírito. Judeus e gentios. Pessoas de todas as nações receberam de Deus a dádiva do batismo do Espírito. E aqui, queridos, nesse versículo, você consegue perceber ainda de forma mais clara o quanto havia uma barreira cultural rígida, o quanto era desafiador esse relacionamento do judeu com o gentil nesse momento da história. O quanto realmente havia um muro que separava esses povos. Porque mesmo tendo Jesus entregue aos discípulos uma comissão, o que a comissão que Jesus deu ordenava? Pregar o evangelho para quem? Só para o judeu? Para todas as nações. Jesus disse aos seus apóstolos, aos discípulos, preguem o evangelho a todas as nações. Mas o que o texto nos diz aqui? Que aquelas pessoas que estavam com Pedro e que eram do quê? Da circuncisão. Ou seja, eram judeus. Ou eram, na melhor das hipóteses, prosélitos, né? Que eram estrangeiros que se convertiam ao judaísmo e se tornavam judeus legítimos. Esses judeus que estavam lá servindo de testemunha com Pedro, eles ficaram surpresos. Não somente com a conversão dos gentios. Não foi a conversão, o fato deles quererem ouvir o evangelho, que surpreendeu os da circuncisão. O que surpreendeu foi Deus ter dado a mesma experiência para eles. Porque ainda tinha ali dentro um sentimento de favoritismo. Nós somos especiais, o nosso vai ser diferente. Não, Deus vai nos receber com flores, declarações de amor. O gentil vai ser menos, não vai ter flor. Não vai ter fogos de artifício para o gentil. Havia essa compreensão ainda. E eles ficaram surpresos. E aqui, irmãos, quando você lê na tradução em português, admiraram-se. No original, essa palavra poderia ser traduzida como ficaram maravilhados, espantados, como que fora de si. Aquilo chocou os judeus ali. Eles ficaram chocados no fato de que o gentil estava tendo a mesma experiência sobrenatural. Eles ficaram indignados. Como assim? Nós não somos mais especiais? Eles também estão recebendo. Isso nos mostra, irmãos, que Deus, Ele não estava só rompendo com uma barreira de inimizade, mas Ele estava rompendo com uma barreira de incredulidade, de preconceito. Os judeus ainda carregavam isso consigo em relação aos outros povos. Se não tivesse isso acontecido diante dos olhos de Pedro e de testemunhas, nós vamos ver já no capítulo 11, nós já lemos aqui, Pedro vai ter que explicar isso para os judeus. Vai ter que explicar, dizer, não, mas eu vi, aconteceu, porque eles não acreditavam. Então nós vemos que Deus ele providenciou todo esse encontro de Pedro e Cornélio, Deus orquestrou cada momento, porque essa era a vontade dele. Ele precisava bolar um plano para que acontecesse aquilo que ele queria. Que é o quê? Pessoas de todas as nações vivendo juntas como igreja, unidas em um só corpo. Deus estava criando ali uma unidade em meio à diversidade. E esse é o tema de uma série de pregações que nós teremos em agosto aqui na igreja. Unidade em meio à diversidade. É o aniversário, né, da nossa igreja, o mês de agosto é o mês de aniversário, nós vamos trazer uma série sobre a igreja. E nós veremos isso, como Deus criou essa união de pessoas completamente diferentes. Uma obra sobrenatural, e isso continua sendo sobrenatural nos nossos dias. Agora, então, se comprova aquilo que Pedro iniciou dizendo nos versos 34 e 35. Quais foram as primeiras palavras do sermão de Pedro ali para Cornélio? Veja ali o verso 34 e 35 de Atos 10. Ele diz ali:
Reconheço por verdade que Deus não trata pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Neste momento, Deus está autenticando aquilo que Pedro falou na pregação. Deus está dando aos gentios o dom do Espírito. Ele não está fazendo ou tratando ninguém com parcialidade. Ele está dando a dádiva, o presente do Espírito. Ou seja, Deus está selando este povo. Deus está inserindo aqueles gentios no grupo dos salvos. Deus fez daquele que não era povo o seu povo. E guarde essa informação, irmãos. O texto diz que eles receberam o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado por Deus como um presente. Deus não deu o Espírito a eles porque eles mereciam, ou porque eles ficaram procurando isso. O texto é claro. Enquanto eles ainda estavam ouvindo Pedro falar, Deus deu de presente para eles o Espírito Santo. E este acontecimento vai estremecer a fé daqueles dias. Eu sempre digo, irmãos, nós cristãos do século 21, muitas vezes nós não temos ou nós não conseguimos perceber a dimensão real, o significado profundo de alguns eventos da história bíblica. E este é um caso, irmãos, que provavelmente nós damos pouca importância para algo que foi extremamente importante. O Senhor estava aqui rompendo barreiras de séculos. Ele estava aqui demonstrando que a salvação e as promessas da redenção estavam disponíveis a todos, não somente a um grupinho especial de pessoas. E aí nós chegamos em nossos dias. Em nossos dias, irmãos, especialmente de acordo com o nosso contexto particular, no nosso país, nós dificilmente enfrentamos essas barreiras nacionalistas em nossos dias. Nós temos facilidade de receber pessoas de todos os lugares. Eu não tenho dúvida que se entrar um estrangeiro aqui na igreja, nós o receberemos de braços abertos, sem nenhum tipo de preconceito. De imaginar, não, essa pessoa que veio, sei lá, contexto de imigração mais forte aqui presente, da Venezuela. Né? Vem um venezuelano na igreja, né? Eu tenho certeza que nós não vamos encarar, não, mas ele não pode se converter porque ele é da Venezuela. Não, isso não acontece no nosso contexto. Nós abraçamos as pessoas de todos os lugares. Mas, no meio evangélico, tem se criado uma outra barreira de separação, da qual o texto de hoje lida. A barreira entre pessoas que receberam o dom do Espírito, a barreira entre pessoas que foram batizadas com o Espírito, de pessoas que ainda não foram batizadas, de pessoas que ainda não receberam essa dádiva. Igrejas de doutrina pentecostal, elas creem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção que ocorre depois da conversão. Eles ensinam que o batismo o batismo do Espírito ele acontece só depois da pessoa buscar muito esse batismo. E aí então, depois de muita busca, muita consagração, depois de você subir ao monte para orar, a pessoa então é batizada no Espírito Santo. A evidência desse batismo qual é? A pessoa passa a falar em línguas, que são chamadas hoje de línguas estranhas. Entretanto, irmãos, quando nós vamos para a Bíblia, e aqui eu cito novamente, especialmente o texto de 1 Coríntios 12, 13, eu vou ler mais uma vez o que a Bíblia diz. Tente encaixar o batismo do Espírito como uma bênção posterior à conversão, onde nem todos os crentes serão batizados com o Espírito. Encaixe esse conceito dentro do que Paulo diz aqui. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo.
quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Como você encaixa isso? Nós vemos, irmãos, que o batismo do Espírito, conforme a Bíblia ensina, é um ato posicional. Ele ocorre na conversão. É naquele momento que Deus nos torna santos, separados para Ele. Deus nos dá o seu Espírito e nos sela como parte do seu povo. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos com fé em Jesus. E esse crer com fé resulta em uma nova posição diante de Deus. Nós agora fazemos parte do seu povo. Nós somos inseridos pelo Espírito na igreja cristã. É isso o que a Bíblia ensina sobre o batismo do Espírito. E aí eu sei, irmãos, às vezes parece, numa explicação, parece que está tudo sendo resumido de forma fácil. Eu sei que existem desafios. Um dos desafios, e eu não vou fugir deles. Se o Espírito é concedido no momento em que cremos, então os apóstolos não eram crentes até Atos 2? Se o batismo do Espírito é no momento da conversão, então os apóstolos, Pedro, que recebeu o Espírito lá em Atos 2, ele não era crente até ali? Irmãos, essa é uma dúvida legítima. Nós temos que lidar com isso. Como conciliar o que nós estamos vendo em Atos, onde aparentemente o Espírito é concedido em um segundo momento da vida dessas pessoas? Como conciliar isso com o texto de 1 Coríntios? Como harmonizamos isso? E aí nós temos que lembrar sempre o contexto. Os textos de Atos, onde aparentemente o Espírito Santo é dado em um momento pós-conversão, você tem que considerar o caráter transitório e histórico do livro. O derramado do Espírito Santo, o cair do Espírito nessas 4 oportunidades que nós vemos registradas em Atos, isso foi necessário acontecer. Por quê? Para que fosse inquestionável a inserção dessas pessoas de grupos distintos à comunidade da fé. Deus tinha que mostrar com evidências de que além de judeus, que eram os filhos da promessa, da aliança original, também estavam inseridos nas promessas os samaritanos, os gentios e até mesmo os discípulos de João Batista. Eles estavam sendo inseridos sem nenhuma concessão da parte de Deus. Deus estava demonstrando visivelmente naquele momento de que ele estava selando um povo para si. E ele estava unindo esse povo em um só grupo. Iniciou com os judeus, passou pelos samaritanos, até chegar nos gentios. Deus estava unindo toda essa diversidade em um só povo. Um povo santo e eleito. Então, essa experiência sobrenatural, o batismo do Espírito que é acompanhado por evidências visíveis, não se repete mais. Irmãos, nem em termos de frequência nós vemos isso no livro de Atos. Não se repetiu com outros judeus, além daqueles que estavam em Atos 2. Não se repetiu com outros samaritanos, além daqueles que estavam naquele momento de Atos 8. E não se repetiu com os gentios, a não ser com aqueles que estavam aqui em Atos 10. Nem na Bíblia isso se repetiu, nem em frequência, e também nós não temos nenhuma instrução posterior de que deveríamos buscar isso. O livro de Atos é um livro histórico. Na teologia nós costumamos dizer, nós não podemos fazer doutrina com base somente em Atos, porque as cartas são doutrinárias. As epístolas servem para a instrução da igreja. E você não tem nenhuma instrução nas epístolas de que nós deveríamos buscar o batismo do Espírito de maneira semelhante àquilo que aconteceu nesses 4 eventos singulares. Então, nós não devemos esperar que o mesmo que nós estamos lendo aqui ocorra conosco hoje. Nós não devemos esperar isso.
A Bíblia nos mostra que isso foram eventos pontuais. Então, de 3 perguntas, nós já temos 2 respostas. O que? O Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviam o Evangelho. E quem? Sobre os gentios. Agora vem a terceira e última. De que forma? E agora nós vamos ver a parte... Vai ficar só um pedacinho do versículo 46 para a semana que vem, é só a parte A. Pois eles os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Isso responde de que forma isso aconteceu. De que forma o Espírito caiu? E a resposta? Da mesma forma como em Atos 2. Foi uma experiência acompanhada de evidência sobrenatural. Foi uma experiência acompanhada de um sinal, de um milagre. Algo que autenticava de uma forma inquestionável que aquilo estava acontecendo com os gentios. Deus está mostrando, olha, não questionem. Vocês estão vendo. Eu estou dando o Espírito. E a evidência são os milagres. E aí, mais uma vez, irmãos, eu tenho a oportunidade de trabalhar esse assunto aqui. O dom de línguas. Se você já frequentou uma igreja de doutrina pentecostal ou neopentecostal, você sabe do que se trata. Inclusive, hoje em dia, com a internet, tem meme de pastor falando em línguas em todo lugar, né? Isso se tornou motivo até de chacota para cristãos. Eu, como pastor, eu sofro uma dificuldade enorme quando alguém me pergunta em algum lugar que não me conhece, o que você faz? Eu sou pastor. Agora você vai ter que me dar 1 hora para te explicar. Porque o que associa o quê? Associa aquilo que vê nos memes. Associa o pastor mirim lá, associa com um monte de charlatão. É isso que eles associam. Né? E isso que tem virado a imagem do cristão, do evangélico, e nós temos que estar toda hora explicando o que é ser cristão, o que é ser evangélico. Então, se você já viu, já frequentou uma igreja pentecostal ou neopentecostal, você sabe o que é falar em línguas. E como eu já disse anteriormente, os pentecostais, eles creem que o batismo do Espírito é uma segunda bênção na vida do crente. É depois de serem convertidos. E isso é evidenciado por falar em línguas, porém, diferente daquilo que ocorre em Atos, a língua dos pentecostais não são línguas como idiomas, mas são estranhas, são línguas estáticas, a língua falada na igreja pentecostal, ela não forma sequer um vocabulário minimamente apto a ser chamado de idioma. Isso já foi estudado, tem pesquisas acadêmicas sobre isso, sobre a língua falada na igreja pentecostal. Não forma o conjunto necessário de palavras para ser chamado de um idioma. Por isso passou-se a adotar a ideia de línguas estranhas, porque não é mais línguas no sentido de idiomas. Mas, mais uma vez, irmãos, não é a experiência que tem que nos guiar, é a Bíblia. Então, volte aí para Atos 2. Volte para Atos 2 aí no texto. O que o texto nos diz? Irmãos, Atos 2 é o único relato descritivo deste dom acontecendo na história. É o único relato que nós temos a descrição, a narração do que está acontecendo. E olha o que diz. Eu não vou ler todo o texto, porque senão nós vamos gastar muito tempo nisso. Mas repare os versos 7, verso 8 e verso 11. Olha ali o que diz. O Espírito Santo desceu ali, como a gente já comentou, com sinais da língua de fogo, vento, tudo mais. E aí então, pessoas estavam ali que não eram crentes observando aquilo acontecer. E aí ele diz a reação dessas pessoas. Estavam atônitos e se admiravam dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E aí ele cita nos versos seguintes uma relação de lugares onde eles estavam falando o idioma nativo. Ele diz medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. São 14 regiões diferentes sendo citadas. Então foram vários idiomas que um galileu, e aqui a ideia do galileu é alguém iletrado, não era capaz de fazer isso. E aí olha o que diz o verso 8. Verso 11. Na segunda parte ele diz: como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus
em nossas próprias línguas. Era compreensível para aquele que conhecia o idioma falado. Ele ouvia e ele compreendia a mensagem, ao ponto de ele dizer como eles estão falando sobre Deus, as grandezas de Deus, num idioma que ele não sabe falar, no meu idioma. Isso se tornou uma prova inquestionável, um grande milagre. Então, o que o relato de Atos nos diz? Que o dom de língua que foi conferido por Deus aos discípulos significa nada mais e nada menos do que a capacidade de falar um outro idioma sem ter conhecimento prévio para isso. Significa falar em alemão sem você ter feito um curso de alemão. Você vai para a Alemanha e você começa a pregar o evangelho para alguém de lá, sem saber que está falando e a pessoa está entendendo tudo. É isso. Era algo tão surpreendente e inexplicável que deixou as pessoas envolvidas ali perplexas. Não havia como galileus iletrados serem capazes de falar sobre as grandezas de Deus em tantos idiomas diferentes, de uma forma compreensível. E aí volte para Atos 10. Agora, quando nós chegamos em Atos 10, o texto diz o quê? Que o Espírito Santo caiu sobre os gentios da mesma forma como foi com os judeus. Pedro explica isso depois no capítulo 11. Da mesma forma. Agora, Lucas, ele não faz uma descrição de quais idiomas foram falados aqui. Talvez essas pessoas estrangeiras tenham falado em hebraico, para que os apóstolos pudessem compreender. Nós não sabemos qual foi o idioma, mas mais uma vez nós vemos as pessoas perplexas. Agora os judeus. O milagre autenticador foi o mesmo de Atos 2. Do contrário, Lucas teria feito uma descrição diferente. Pedro teria dito, olha, foi como nós, mas não bem como nós, porque as línguas faladas não foram exatamente como aconteceu com nós. Não, ele diz, assim como nós no princípio. Aconteceu igual. Irmãos, para que você tenha uma ideia, eu não quero depreciar os irmãos pentecostais, porque eu creio que a maioria são crentes no Senhor. Mas, irmãos, falta estudo bíblico. Sabe por quê? Porque a própria palavra que Lucas usa aqui no texto original para falar sobre o dom de línguas, que é a palavra grega glossa, ela não tem outro significado senão o órgão da fala, língua no sentido órgão da fala, ou de um idioma estrangeiro. A palavra original não tem outro significado no dicionário grego. Não poderia ser qualquer outra coisa senão um idioma. Então, o sentido que os pentecostais querem dar a esse dom de língua não encontra respaldo sequer no contexto gramatical. Então aí você começa a entender aquilo que eu disse lá no início, por que a nossa interpretação bíblica não pode ser guiada pela minha experiência, mas por aquilo que a Bíblia diz. Ah não, pastor, mas eu falei em língua. Ok, uma experiência sua, mas isso que está sendo vivenciado nas igrejas hoje não é o que a Bíblia descreve como dom de línguas. Esse dom que Deus deu aos crentes, a capacidade sobrenatural de falar em outro idioma, do qual nós não temos domínio, isso fez parte do período apostólico, juntamente com outros milagres. Inclusive, quando nós analisamos a Bíblia, parece, com o decorrer do tempo, quando vêm as epístolas, parece que conforme a igreja foi crescendo, conforme a igreja foi aumentando, expandindo, e aí você já tem o contexto de muitas igrejas locais, parece que aconteceu uma deturpação desse dom legítimo. Houve uma deturpação. Assim como haviam crentes com o dom, com a capacidade de falar em línguas, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele conseguia falar em várias línguas.
Assim como tinham pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para falar em outros idiomas, parece que algumas pessoas tentavam replicar esse dom de forma desordenada. Parece que algumas pessoas tentavam imitar aqueles que tinham o dom. E com isso, faziam de forma desordenada e causavam confusão na igreja daqueles dias, na igreja do período apostólico. Da onde eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não. De 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele fez uma série de correções, de exortações àquela igreja. Inclusive explicando e estabelecendo regras para o uso do dom de línguas. Ele estabelece critérios para que aquilo acontecesse. Por que será que Paulo ele chega estabelecendo critérios? Porque possivelmente havia deturpação deste dom. Ele estava sendo ou mal administrado ou deturpado por pessoas que apenas imitavam um comportamento querendo parecer mais espiritual que os outros. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14. Todo esse capítulo de 1 Coríntios é uma exortação sobre o uso correto do dom de línguas. Todo esse capítulo. E, infelizmente, eu não tenho tempo para fazer uma exposição de 1 Coríntios 14. Se eu fosse fazer isso, eu ia bater o recorde do pastor Adriano, que foi estabelecido domingo passado. Mas eu não farei isso hoje. Tá? Mas eu tenho vontade. Quem sabe um momento isso ocorra. Vou citar apenas aqui os critérios. E aí eu vou citar o texto para que você corra com o olho aí na sua Bíblia para observar os critérios reguladores para este dom que foi instituído por Deus através do apóstolo Paulo. A partir disso, desses critérios, você tem condições de comparar se esses critérios estão sendo seguidos hoje por uma igreja que diz que esse dom permanece ativo. Então, se você for numa igreja pentecostal, onde há dom de línguas, você pode usar esses critérios para ver. Eles estão, pelo menos, obedecendo a palavra de Deus nos critérios? Primeiro critério que eu vou mostrar para vocês. Que o dom, ele é para edificação da igreja. Deus deu os dons para edificação da igreja. 1 Coríntios 14, versos 10 a 12. Há, sem dúvidas, muito tipo de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Ele diz, olha, se alguém está falando algo que eu não consigo compreender, eu sou estrangeiro para ele. E se eu não entender o que a pessoa quer dizer, como é que eu vou ser edificado com isso? Os dons foram dados para edificar, para que a igreja cresça em conhecimento e sabedoria. Se alguém fizer uma oração em línguas, como é que eu vou poder dizer amém depois? Eu não sei o que essa pessoa está falando. Eu não sei nem o espírito que está agindo por trás. Como é que eu vou dizer amém? Eu não posso concordar. O amém, irmãos, é você concordar com a oração. É como se dissesse para Deus, Senhor, eu concordo com isso, eu quero isso. Portanto, toda vez que é feita uma oração, você deve ouvir. Isso é algo que eu não entendo naquela cultura de todo mundo orando junto. Né? Uma pessoa começa a orar e todo mundo começa a orar junto. Como é que eu vou dizer amém agora? Eu preciso ouvir, eu preciso entender o que está sendo orado, para que eu possa concordar. É por isso que aqui a gente faz na igreja, na quarta-feira, o momento da oração silenciosa, cada um faz a sua. Depois é feito uma oração para que todos os irmãos possam ouvir a oração e poder dizer amém. Eu concordo. É isso mesmo, eu também quero isso para a minha vida. Agora, se você escutou uma oração, às vezes o irmão pode falhar na sua oração. Às vezes ele pode pedir algo na oração que você não concorda.
E aí simplesmente você não diz amém. Permanece em silêncio. É isso que Paulo está dizendo. As coisas têm que ser compreensíveis, têm que ter sentido para que haja edificação. Primeiro critério. O segundo, necessidade de interpretação. Verso 28. Mas, não havendo quem interprete a língua, o idioma, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo diz aqui que se não existir ninguém capaz de interpretar, a pessoa deve permanecer calada. Ela não deve falar. Por quê? Porque toda língua tem que ser interpretada. Porque se não houver interpretação, não há edificação. Não há conhecimento do conteúdo. As palavras foram dadas por Deus para instrução. Tudo que sai da nossa boca tem que ter esse propósito. Edificação, instrução. Nada deve ser sem sentido. Percebe o absurdo? Terceiro critério, são só 4. Ordem no culto. Verso 27, antes desse ali que nós lemos. Mas, não havendo quem interprete, 27 antes, né? No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Agora vai para o 40, ele reforça. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmãos, quem já foi em igreja pentecostal, alguma vez você viu alguém falando em línguas um por um? 2 ou no máximo 3? Você viu ordem e decência nisso? E por fim, irmãos, esse aqui eu até dou um desconto, porque precisa entender a Bíblia, precisa estudar um pouco mais. Eu sei que é meio raso o negócio por aí. Então eu dou um desconto nesse último. Já rodou nos 3 primeiros. Eu vou dar um desconto nesse último. É um sinal, as línguas são um sinal para o judeu incrédulo. Para o judeu incrédulo. Esse foi o propósito da língua. Ser um sinal para o judeu incrédulo. Versos 21 e 22. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. É um sinal para o descrente, e para o descrente judeu. Ah, pastor, mas onde está que é o judeu? Aqui diz que é só o descrente. Irmãos, Paulo cita a profecia. Paulo cita Isaías 28, 11 e 12. Quando os judeus entravam na igreja e ouviam o que o povo estava falando em um idioma estrangeiro, isso era um sinal para eles, porque isso mostraria para eles que Deus estava fazendo uma obra assim como estava no tempo de Isaías. Isso não faria sentido para quem não conhecia a lei, as profecias, o texto bíblico. Servia, portanto, como um sinal para o judeu incrédulo, para que ele lembrasse do juízo de Deus sobre eles no passado e que servisse de uma advertência para ele crer agora. Era uma mensagem de juízo. Falar em línguas não teria este efeito sobre aqueles que desconheciam as profecias. Então, era um sinal para o judeu descrente. Se uma determinada igreja diz ter o dom de línguas dado pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo não segue esses passos, essas orientações que foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo, então nós temos um grave problema aqui. Nós temos um grave problema de contradição. E aí, queridos, você jamais vai conseguir me convencer de que uma determinada igreja é cheia do poder do Espírito, mas ao mesmo tempo ela tem na sua prática uma conduta que é censurada pela palavra de Deus.
Você jamais vai me convencer. Não, mas aquela igreja é cheia do Espírito, milagres. Mas aí, então, na prática da igreja, ela ignora aquilo que o Espírito Santo revelou a nós. Isso é incompatível, irmãos. Incompatível. Concluindo, o que estava acontecendo aqui? O Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a pregação do apóstolo Pedro. Quem são essas pessoas que agora recebem o batismo do Espírito? Cornélio e seus convidados. São os primeiros gentios que estão recebendo de presente o dom do Espírito da mesma forma como os judeus receberam. De que forma isso aconteceu? De uma forma sobrenatural, de uma forma especial. Houve um sinal milagroso de falar línguas estrangeiras, assim como aconteceu em Atos 2. Isso autenticou a experiência dos gentios. Isso serviu para demonstrar que Deus estava salvando até mesmo aqueles que não faziam parte das promessas de Deus. Então, queridos, como o assunto principal aqui hoje foi o batismo do Espírito, eu gostaria de encerrar de maneira bem breve, só com alguns pontos rápidos sobre o que é o batismo do Espírito e o que não é, segundo a palavra de Deus, e não segundo as nossas experiências, ou a experiência pessoal de alguém. O que a Bíblia fala sobre isso. São, mais uma vez, 4 pontinhos rápidos. Primeiro, o batismo do Espírito é um dom de Deus. É dom de Deus, irmãos. O texto deixa claro, dádiva, presente. O batismo do Espírito não é algo a ser buscado. Ele não pode ser conquistado. Não importa quantas vezes você vá no monte para orar e pedir. Não é assim que funciona. O batismo do Espírito é uma dádiva, é um presente de Deus. Segundo, o batismo do Espírito está associado à salvação e à conversão. Portanto, todo crente é batizado no Espírito. Entenda, a evidência de falar em línguas aconteceu só em 4 momentos na história bíblica. Momentos pontuais. Isso nunca foi estabelecido como norma, nem no texto de Atos, nem nas epístolas. Mais uma vez, você pode verificar 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 10, o apóstolo Paulo fala que a um foi dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-la. Quando Paulo fala sobre os dons, ele diz, olha, nem todo mundo vai ter o dom de línguas. Agora, todo mundo que supostamente recebe o Espírito, o batismo, ele tem que falar em línguas. Mas o texto diz que nem todo mundo vai receber esse dom. Mais uma vez, contradição com a Bíblia. Terceiro, o batismo do Espírito é uma bênção inicial, não é uma segunda obra do Espírito depois da conversão. Ocorre no momento em que nós cremos. E quarto, o batismo do Espírito é experimentado por todo cristão desde Atos 2, desde Pentecostes. Irmãos, essa experiência, ela não era desfrutada no Antigo Testamento. Ela não foi desfrutada durante os evangelhos desse tempo onde Jesus esteve presente. Ela só passou a ser experimentada depois de Atos 2. Mas a partir dali, isso não é uma experiência só de alguns crentes, mas de todos os crentes. O batismo não está limitado apenas a algumas pessoas mais espirituais. Não. O batismo do Espírito é desfrutado por todo cristão legítimo. Se você crê em Jesus, se você abraçou a fé, com fé o Evangelho, se você foi convencido da gravidade do seu pecado, e por isso buscou a Cristo como única esperança, único e suficiente Salvador, então, queridos, se você crê nisso, se você entende o que é o pecado e a gravidade disso, que o seu pecado lhe condena, se você olha para Cristo como a sua única esperança, então deixa eu falar uma coisa para você. O batismo do Espírito Santo já ocorreu na sua vida. Não é uma experiência que você ainda deva buscar, é uma realidade. É uma realidade da salvação que você já experimentou. Agora resta apenas agradecer.
todos os dias da sua vida. Senhor, obrigado pela dádiva do Espírito. Obrigado porque o Senhor me convenceu do meu pecado. Obrigado porque em Cristo eu sou salvo. Obrigado porque eu faço parte do teu povo santo e eleito. Eu sei que muitas vezes as experiências são queridas. Eu sei que muitas vezes nós podemos nos deixar ser guiados pelas nossas experiências. Mas elas jamais podem ser colocadas acima daquilo que a palavra nos diz. Se em algum momento eu vivi algo, talvez até coisas que eu não consiga explicar, coisas que parecem realmente sobrenaturais, mas se essas coisas vão contra aquilo que a palavra de Deus me diz claramente, então, queridos, eu vou rejeitar essa experiência. Eu vou abandonar isso, sob o risco de eu ser enganado pelo meu coração, pelo meu sentimento enganoso. Ou, o que é mais grave ainda, ser enganado por outros espíritos, que não o Espírito Santo de Deus. Me perdoem se eu fui muito teórico aqui hoje, mas o meu desejo sempre que eu tenho oportunidade de trabalhar com esses assuntos polêmicos é deixar a Bíblia falar. É deixar que o texto mostre para as pessoas. E a minha esperança sempre é que a palavra explicada seja acompanhada do poder do Espírito. Porque só isso pode quebrar barreiras. Só isso pode mudar vidas. E só isso pode livrar as pessoas do erro e do engano. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Senhor, nós queremos primeiramente agradecer pela oportunidade que nós temos aqui de estarmos reunidos em torno da palavra de maneira livre. Sabemos que isso é uma impossibilidade para muitos cristãos ao longo da história e em nossos dias mesmo. Então, obrigado por isso, Pai, que a gente jamais despreze esse privilégio, que a gente jamais negocie essa preciosidade que nós temos de estar reunidos juntos para cantar, para orar e para aprender mais a Tua palavra, que em tudo nos orienta, que em tudo nos dá o caminho a seguir. Deus, que jamais sejamos enganados por nós mesmos ou por qualquer um que coloque qualquer coisa acima daquilo que a Bíblia nos revela. Sabemos que em muitos momentos nós não temos as respostas. Há muitos textos que são complexos, nós sabemos disso, Senhor. Mas até mesmo isso o Senhor quis que fosse assim. Talvez para tratar com o nosso orgulho, para nos mostrar que somente o Senhor é Deus. Nós não sabemos. Mas aquilo que nós sabemos e aquilo que a Bíblia nos diz, que o nosso coração, Senhor, seja inclinado a seguir a isso. E não a nós mesmos, não a nossas experiências, ou a qualquer um que tente deturpar aquilo que o Senhor nos revela. E que a partir disso nós possamos viver um dia a dia, um caminhar como discípulos de forma saudável. Entendendo que o Senhor fala conosco hoje por meio das Escrituras. E que podemos falar com o Senhor por meio das nossas orações. Então nos ajuda, Pai. Concede o Teu Santo Espírito aqui. Se há alguém hoje aqui, Deus, que ainda não recebeu o dom do Espírito, esse presente que é sermos regenerados, transformados, capacitados a entender este mundo e a entender aquilo que nos corrompeu lá no início, que isso aconteça hoje. Que haja salvação nesse lugar, Pai. Que pessoas sejam salvas pelo Teu Santo Espírito, que possam ter os seus olhos abertos para a verdade da palavra e que em tudo o Senhor nos guie a partir disso. Louvamos mais uma vez, Senhor, o Teu nome. Agradecemos por tanta bondade para conosco e que o Senhor nos guarde e conserve nos Teus caminhos até o fim. É o nosso desejo e oração. Em nome de Cristo. Amém.